Fala pessoal, Thales Rogério, professor de História aqui do canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula envolvendo o conteúdo da Polícia Militar do Estado do Paraná. Nessa playlist nós já fizemos duas aulas abrangendo aí Brasil, colônia, e agora nós vamos começar a falar sobre a história do Estado do Paraná. Vamos aí ao nosso conteúdo. No final do século XVI, início do século XVII, houve uma certa busca por metais preciosos que tiveram êxito nessa procura na Baía de Paranaguá. Por ter sido a primeira região do Brasil a apresentar sinais aí de ouro, o território passou a receber povoadores, especialmente vindos aí da colônia paulista. A produção aurífera foi responsável, portanto, aí no ano de 1660 pela transformação de Paranaguá em capitania. Nesse mesmo contexto, houve a fundação da cidade de Curitiba. No entanto, a descoberta do ouro na região centro-oeste do Brasil acabou tirando um pouco o foco da coroa portuguesa do território paranaense. Assim, em 1710, aproximadamente, segundo o comentário de Severino, houve a fundação da Capitania Geral de São Paulo, que abrangia os territórios da Capitania de Paranaguá, São Vicente, Santo Amaro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, e se estendia ao sul da colônia. Foi exatamente nesse momento que o território paranaense passou a estar sob a tutela da Capitania Paulista, com a denominação de Quinta Comarca de São Paulo, com sede na cidade de Paranaguá. Durante a primeira metade do século XVIII, o território da Capitania Paulista sofreu um certo desmembramento. Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande de São Pedro, que hoje é a atual Rio Grande do Sul, e Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que acabaram se emancipando. Exatamente no ano de 1748, a própria Capitania de São Paulo perdeu a sua autonomia, ficando subordinada à comarca do Rio de Janeiro. No ano de 1763, o Rio de Janeiro tornou-se a capital do Brasil e com isso houve uma reestruturação política e São Paulo voltou ao status de capitania autônoma no ano de 1765, possuindo como territórios o atual Estado paulista e paranaense. Isso segundo os comentários aí de Severino em seu livro, na página 20. Enquanto o território paranaense era a comarca de São Paulo, não havia uma estrutura competente para as exigências administrativas da região. A segurança era precária, não havia escolas, nem professores suficientes para atender a toda a população. A justiça era mal aplicada e também muito lenta, e os serviços públicos eram totalmente precários. Verbas eram desviadas e, além disso, a comarca sofria com pesados tributos pagos tanto para o Império quanto também para a província de São Paulo. Na primeira metade do século XIX, a Quinta Comarca de São Paulo sofreu importantes mudanças econômicas, como a produção do mate, da madeira, acabou trazendo o mercado da prata e do Chile, ultrapassando a importância econômica do comércio do gado, que havia entrado em uma forte queda. Essa intensa atividade econômica estava aumentando entre a elite paranaense e houve, dentro disso, o interesse pela separação da colônia paulista. Durante o período regencial do Brasil, os anos que abrange aí 1831 a 1840, surgiram uma série de rebeliões aí em várias partes do Império. Uma das revoltas mais intensas acontece no estado do Rio Grande do Sul, conhecida como a Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845, desencadeada pelo descaso das autoridades imperiais na região econômica, né, que tinha aí como principal fator a criação de gado e a produção do charque na região sul. Temendo que as forças revolucionárias entrassem
encontrasse apoio no Paraná, a província de São Paulo buscou o apoio de Curitiba, prometendo em troca a emancipação dessa comarca. Com essa promessa, Curitiba passa agora a cooperar com o governo central, lutando contra os revolucionários. O apoio de Curitiba agrada ao presidente da província de São Paulo, o Barão de Monte Alegre, que solicita ao governo imperial e em 1842 a emancipação da comarca, indicando Curitiba para a nova província com a sua localização geográfica, e essa situação incomoda a Câmara de Paranaguá, que queria para si o papel de capital, justamente por causa da sua forte influência histórica. Essa disputa entre Paranaguá e Curitiba adiou a emancipação. Um outro ponto importante também a se mencionar é a questão da permanência primitiva do homem paranaense, que pertencia à família Tupi-Guarani IG, e foram exatamente os tupis que deram o nome do estado, até porque Paraná, por influência Tupi-Guarani, significa rio caudaloso, sendo estes ainda os primeiros a entrarem em contato com o homem branco. A divisão do Paraná espanhol nasce no ano de 1557, na foz do rio Piquiri, e o nome passa depois a se chamar Cidade Real del Guaiara, que junto com a Vila Rica do Espírito Santo nas margens do Ivaí, tornou-se a província de Vera ou do Guairá. Já o Paraná português teve as suas raízes ligadas ao ciclo do ouro, quando a margem esquerda do rio Taquaré, hoje Itiberê, acabou fundando Paranaguá aos 29 de junho de 1648. No mesmo ciclo aurífero, nasceram as vilas de Antonina, Morrete e, no primeiro planalto, Curitiba, cujo pelourinho simboliza o poder legalmente constituído, que acabou sendo erguido aí no dia 29 de março de 1693. Com as atividades da lavra do ouro em Minas Gerais, as populações eram abastecidas com carne bovina provenientes do Rio Grande do Sul e acarretou um franco comércio em Viamão, naquele estado, e principalmente em Sorocaba, o interior de São Paulo, tendo início ao Brasil meridional. Um novo ciclo, o tropeirismo, onde Paraná fundou cidades como Rio Negro, Campo de Tenente, Lapa, Porto Amazonas, Palmeira, Ponta Grossa, Castro, Tibage, Piraí do Sul e várias outras cidades. Os ciclos econômicos sucederam-se com a atividade extrativista da erva mate, que teve aí o seu apogeu no século XIX, sendo responsável pela emancipação política do estado do Paraná. Em 1853, até então, a quinta comarca da província de São Paulo. Nas atividades ervateiras, que chegou a representar em torno de 85% da economia da nova província, os transportes tiveram grande impulso. Dentre isso, desenvolve-se uma navegação fluvial nos rios Iguaçu e Paraná, construiu-se a ligação entre o Planalto e o litoral, com as estradas de Graciosa e a ferrovia Paranaguá-Curitiba, sendo ainda o esteio da economia paranaense até o início da Segunda Guerra Mundial. A exemplo do que ocorre em todo o Brasil, a madeira exportada era principalmente retirada do litoral, com a ligação rodoviária e a ferrovia entre o Planalto e o litoral. Foi a extensa floresta de araucária, pertencentes aí em terras hoje do Paraná, que permitiu a exploração da madeira como a principal atividade econômica, que ultrapassa até mesmo a própria erva mate na arrecadação, notadamente durante a Segunda Guerra Mundial, influenciando a história, a cultura, a literatura, a arte, hábitos e principalmente a gastronomia paranaense, bem como nomeou a própria capital, a cidade de Curitiba,
que em Tupi-Guarani significa Curitiba, muito pinhão, né? Muitas araucárias ali, o Pinhão Paraná. Além de constar, né, o nome aí como um processo histórico e cultural ali para o legado que se deixa dentro da história do Paraná. Este foi mais um resumo, eu quero voltar retomando a esse tema em outras aulas, apenas para a gente introduzir aí o nosso conteúdo de história do Paraná. Obrigado pela sua companhia, até os próximos vídeos.